Você está no Estúdio Bananal, que sou eu, Sérgio e Fernando. Somos dois, nós somos um casal e estamos aqui em Paraty desde 1991 e o estúdio existe desde 1993. Esse estúdio surgiu porque a primeira vez que a gente veio para Paraty, a gente foi morar no primeiro trecho da Paraty Cunha, que se chama Estrada do Bananal. Então, o estúdio nasceu lá, por coincidência, com muitas bananas ao redor, e também o nome é inspirado numa obra do Lazar Segal que se chama Bananal, da década de 50. Então, aí é o início disso. O trabalho nosso é basicamente em cima de material orgânico. A gente reaproveita esse material que está descartado, mas que é material bom. Por exemplo, restos de construção, sementes, como aqui, madeirinhas de praia e também propriamente as telas, né? E aqui nas telas a gente pode traçar bem o perfil de um artista e de outro. Aqui no caso, por exemplo, sou eu, que basicamente esse pontilhismo sou eu, esse grafismo, e aqui é Fernando, que é essa arte mais geométrica, mais incisiva, assim, né? Assim. Então aqui você vê a diferença fundamental dos dois e onde se unem um com o outro. Porque nas esculturas propriamente ditas, a gente trabalha bem junto, assim, por exemplo, eu faço a pintura da semente e preparo a base, ele vai fazer a montagem. Então a gente trabalha basicamente junto em quase toda a exposição que a gente tem, entendeu? Dentro dos materiais que a gente tem, que a gente trabalha, eu trabalho as sementes, que eu pinto as sementes e preparo a base e o Fernando faz a montagem. Essas sementes eu comecei a pintar numa exposição, na primeira nossa exposição que a gente fez aqui, que foi em 95, e que eu chamei Para Nascer Mais Colorido, que é uma metáfora assim, de uma possível vida melhor para a gente, por um tempo mais... Porque a arte é isso, é trazer um prazer maior, trazer alegria, trazer cor, reflexão também, né? A arte reflete o nosso tempo e é isso. A semente é para trazer um mundo melhor, mais colorido, mais bonito para a gente. Lisa, tanto numa semente pequenininha que eu pinto, quanto numa tela grande, são detalhes. Essa tela aqui, por exemplo, chama Enquanto Ulisses Não Vem, que é como se fosse a história da Penélope tecendo o seu tiara lá e apagando, tecendo e desmanchando à noite. Então aqui, porque esse aqui foi um exercício de paciência e de tempo e de reflexão, porque assim, foram 90 dias cravados em cima desse trabalho, eu todos os dias fazendo um tanto, e se você for olhar bem os detalhes dele, você vai perceber os dias que eu estava mais tranquilo, quando eu não estava tão tranquilo, ou seja, esse diário desses dias, ele está registrado nesse trabalho, sabe? E para mim é de uma importância fundamental que eu sempre me espelho nele para me colocar como assim, como trabalhar o meu tempo e fazer do meu tempo uma coisa agradável, sabe? Então ele é a minha reflexão diária, esse trabalho aqui, que é uma coisa monumental na feitura mesmo, sabe? De construção, e ao mesmo tempo de construir uma coisa que seja agradável, sabe? Aqui se chama pele. Conta pra gente a história da pele, fantástico, poros. Mas, então, né, basicamente é isso, você falou bem, são os poros, né, assim, é a coisa vital da gente, assim, onde a gente
a gente pulsa, né? Assim, a pele pulsa, sabe? O suor, sabe? O frio, enfim. Esse pulsar da gente. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas me dá uma certa... Porque ele tem movimento, né? Ele tem a construção dele, que é aleatória, e é repetitiva também, assim, mas você tem um movimento dele, sabe? Incluso aí. Não, é fantástico. E a disciplina, Sérgio, né, para fazer esse tipo de trabalho. Mas você vê que realmente quando você fala de pele, os poros, eles são em direções diversas. E aqui você diz que foi aleatório, mas você deu uma cadência tão legal, a gente olha, realmente parece uma visão microscópica da Sim. pele de um ser humano. Então, muito bem feito, né? De onde que foi a inspiração de fazer o pele? Que você explicou o que é e achei bonito a sua definição. Que dia que você acordou falando, hoje eu quero fazer um retrato artístico da pele? Teve uma inspiração para isso? Não, o nome surgiu depois, porque assim... parte daquela coisa que eu te falei, assim, do mínimo. E aí eu falo, bom, eu quero uma coisa macro agora, né, trazendo o mínimo, sabe, assim. Vamos ver o que vai sair. Eu tenho esse trabalho bem pequeno, né? Como seria ele em outra projeção, né? Em outra superfície. Então é isso, assim, é experimentar até onde vai a pulsação, né? E o nome surgiu depois pelo fato de que, bom, isso é a pele, tá na sabe? Eu vejo o pulsar sabe, dos poros, sabe? Assim. A obra se revelou para você, né? Você foi fazer uma ampliação de um trabalho que você gosta, que é o trabalho do puntilismo ali, Sim. e quando você fez ele nessa escala, você olhou, nossa, isso me lembra isso, e ela se representou. Como você é escritor, fala pra gente também, você é poeta, eu também sou escritora, então o público que me segue também sabe, a gente que é escritor, às vezes você tá até criando um personagem, você pode fazer uma outline dele genérica, mas daqui a pouco ele começa a ter características próprias, não é? Com certeza. E com a pintura também, né? Você fala, bom, você acordou e você... Não, eu vou fazer isso. Não, eu começo a fazer, é o trabalho que me leva, não eu levo o trabalho. Ele que me leva. Que, por exemplo, assim, desses daqui, esse daqui agora, é um projeto que eu fiz ele pequeno assim, mas pensando, por exemplo, num tamanho desse, sabe? Quer dizer, na teoria é isso, eu transplantar aquilo para cá, mas eu não sei como vai ser, se realmente vai ser, no final ele vai ser mais ou menos aquilo. Ele vai ser ele, diferente, né, do que a gente pensa. Ah, bom, eu vou trazer aquilo para cá, ele vai ser assim. Não, ele vai sair, nossa, olha, ele ficou assim, ele tem uma dinâmica própria, talvez, sabe, assim, de se criar, sabe? Você conduz, mas ao mesmo tempo você é conduzido também pela dinâmica do trabalho. Que delícia, né? E isso dá uma coisa gostosa que também me remete a esse trabalho lindo do Ulisses que você falou, que é, apesar da gente saber que quer ter um certo grau de disciplina, que a gente aqui faz uma reflexão sobre nossos dias serem diferentes, ao mesmo tempo você vê que a gente não tem controle sobre a arte. Você começa e ela toma vida própria, né? Você pode ter tido uma inspiração, né, Sérgio? Mas ela vira alguma outra coisa. Maravilha. Como é o caso de escrever também. Você Exato. pensa, eu vou escrever isso, você planeja e tal. Quando você começa, você vai, né, você é tomado, por exemplo, assim, eu vejo vários, no momento, por exemplo, eu estou relendo Proust, e eu vejo assim, que loucura que deve ter sido a vida dele para organizar aquilo, sabe, sem um computador, sem umas coisas que umas ferramentas que a gente tem hoje em dia, tudo naquela base de estar escrito lá, doente na cama, sabe? E aquilo foi tomando corpo que virou uma das principais obras do século XX, né, sabe? Então, enfim, o trabalho pega a sua dinâmica e vai, sabe, vai se expandindo, né? Você vai na barca e de repente está lá no meio da tempestade, sabe? Né? A escolha de material,
descoberta de material, as nossas esculturas basicamente são madeiras, né? Como no caso aqui, essa que eu chamo de Eldorado, que é um pontilhismo sobre um grafismo bem psicodélico, vamos dizer assim, né? Que é todo... foge do meu padrão, que é uma coisa que eu só fui recriando o desenho que tinha dentro da madeira. Então, essas esculturas de madeira, ela tem um peso enorme no nosso trabalho, porque ela funciona basicamente na descoberta do material, sabe? Assim, e é a própria peça que vai te trazer o que ela quer que você descubra nela, sabe? Que você traga à luz, né? E são peças encontradas ao acaso, como por exemplo essa daqui, que é uma peça que eu achei dentro do rio, que passa no fundo da minha casa, que é uma escultura de uma palmeira. Como a interpretação correta, a coisa muda, né? Um gravetinho de praia, você dá essa pintura maravilhosa, geométrica, e fica assim, né? Não, mas aqui o feixe é uma reminiscência da minha infância, porque assim, eu nasci numa fazenda de café e as pessoas pegavam... quando o café secava, eles tiravam esse café seco e levavam para casa, sabe? Fazendo aqueles feixes, levando para casa aqueles feixes. Então isso é uma reminiscência da minha infância, assim, sabe? Eu achava muito bonito os feixes que eles faziam, sabe? Então eu tento recriar na metáfora esse clima, né, do pessoal voltando do cafezal com feixe de lenha para fazer seu fogo à noite, para fazer sua comida. Lisa, a escolha do material às vezes é bem aleatória. Por exemplo, essas peças aqui nós encontramos na rua ao acaso. Você está passeando, de repente essa peça está lá. Mas também a gente de vez em quando faz uma coleta em praias mais afastadas, onde a gente vai recolher essas madeirinhas, que eu gosto muito de fazer esses fechinhos. Por exemplo, olha aqui, esse tamanho aqui de escultura, sabe? Então esse aqui é material de praia, que aí a gente planeja um dia de passear numa praia, aproveitar a praia e fazer uma coleta de material. Coisas que estão ali, sem agredir nada, são coisas que já estão rolando na areia ali. E é isso, então assim, tem o acaso, mas tem umas excursões assim que a gente vai especialmente atrás de material. Então hoje diretamente aqui de Paraty com o artista Sérgio Attilano, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço, Lisa. E muito obrigado pela sua presença no nosso show. Muito obrigado, eu que agradeço você. E venha bastante aqui em Paraty, tá? Virei! Natanael nasceu com uma condição grave nos olhos causada pela toxoplasmose, uma infecção que pode provocar inflamações e lesões na retina e comprometer a visão desde os primeiros anos de vida. Mesmo com cerca de 90% da visão comprometida, ele nunca deixou a esperança escurecer seu caminho. Transformou cada barreira em força e cada desafio em propósito. Estudou inglês com afinco e tornou-se voluntário na FEBEM de São Paulo, onde ensinou a língua a detentos da unidade do Tatuapé, levando novas perspectivas a quem mais precisava de oportunidades. Sua trajetória de superação chamou atenção em todo o Brasil. Natanael foi homenageado no programa de televisão da Adriane Galisteu, onde recebeu o Troféu Show, reconhecido pelo público e pela crítica. Agora, após tantos obstáculos vencidos, ele lança sua biografia nos Estados Unidos, um relato emocionante sobre coragem, resiliência e a capacidade de enxergar a vida
não pelos olhos, mas pelo coração. Meu nome é Natanael Joaquim. Natanael, conta um pouquinho quantos anos você tem e um pouquinho da sua trajetória. A minha idade é igual da Dona Maria, de Carregado. Mas a minha trajetória tem muitas histórias para te contar. Uma delas é, eu sou o terceiro filho de Maria de Lourdes e Adelite Joaquim. Os meus pais criaram 7 filhos com muita dificuldade, mas deu a nós uma educação ímpar. Meu pai era um alcoólatra e tinha muita dificuldade para sustentar os filhos. A minha mãe recebia com ele o dinheiro no seu salário e ela fazia as coxinhas para poder sustentar a casa. Eu pegava as coxinhas, colocava numa bandeja, e em cima da bandeja eu colocava a bandeja em cima de uma cama, fazia a desomoração. No prazo de 3 horas eu vendia 600 salgados. E com isso começamos a modificar e tentar entender o que era a nossa vida. E sem sacrifício realmente não acontece nada. Onde que era isso no Brasil? Que cidade? No Brasil, São Paulo, Vila Granina, onde eu resido até hoje. Após alguns anos, meu pai veio a falecer, fomos vender salgados no estabelecimento em São Paulo, onde se criou, se formou, construíram um prédio que seria do Banco do São Paulo, Barespa. E houve um concurso e o Banco de São Paulo para 3.000 garotos. Eu participei do concurso. Somente ali, naquele concurso, para 300 vagas, eu participei com muita, mas com muita dificuldade, porque só ali que eu descobri que eu tinha uma deficiência visual muito grande. A minha mãe tinha ceratocone. E aos 14 anos eu descobri que eu tinha toxoplasmose na retina. É a enfermidade que eu tenho até os dias de hoje. Que enfermidade que é essa? A toxoplasmose é uma doença que eu tenho na retina. A última parte do olho é a retina, onde tem 2 cicatrizes. As cicatrizes foram aumentando e com isso eu fui perdendo a visão. Até então achavam que eu imitava a minha mãe. Aí foi descoberto que era uma doença chamada toxoplasmose. E essa doença, conforme eu ia tentando enxergar, ia perdendo a visão. Até que estagnou, consegui trabalhar no banco por 14 anos. Esse trabalho me deu a oportunidade de trazer para dentro do trabalho que era o banco e a parte de marketing, conhecer os eventos, os shows, onde eu conheci o cantor americano Billy Paul. Mr. John, Mr. John, Mr. John. Não é bem assim que canta, né? Mas ele cantava bem. E aí ele disse o seguinte: por que você vê tão de perto? Como que você lê? Mostra aí pra nós. Olha. Quantos porcentagem que você tem de visão? Hoje eu tenho 10% de visão, porque foi feito através do Benito Bonier em São Paulo um tratamento que estagnou, parou de perder a visão, para que se eu não fizesse esse tratamento com um raio laser, eu poderia ficar cego. Até então, quando eu fui ler o release do que era o show do Billy Paul, ele disse assim para mim: por que você chega tão perto? Através do intérprete. Foi aí que eu saquei: eu quero ser intérprete nas próximas oportunidades. E ele falou assim para mim: olha, quando você for aos Estados Unidos, você vai poder, eu vou poder te levar no meu oftalmologista. Ele cumpriu a sua palavra, mas para que eu chegasse aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, sem condição nenhuma, eu sabia que a minha chefe tinha pego visto e me disse: Natanael, vai buscar o meu passaporte com visto lá no consulado. Quando eu voltei feliz. Oh, eu vou dizer o nome dela, porque de repente, né? Disse assim pra mim assim: olha, eu quero que você buscar o passaporte lá. Eu falei: vou tirar o meu visto. Ela disse: olha, para tirar o visto é muito difícil. Tem muita dificuldade. Tem que ter um bom salário, casa, bens. Isso você não tem. Não quero te desanimar. Você é pretinho, né? Então é complicado. Foi aí que eu tive
a visão de querer fazer alguma coisa. O que eu fiz? Eu escrevi uma carta no programa do Gugu Liberato, fiz cópias, enviei por correio, e uma carta eu fui ao programa e disse na SBT, eu queria falar com a produção do Billy Paul, a produção do Gugu Liberato. Eles falaram assim, quem quer falar? Fala que é o Natanael Joaquim. Bom, acharam que eu era alguma coisa importante, deixaram eu entrar. Expliquei para eles, olha, o Billy Paul falou que vai me levar no médico deles. Se ele que não fala português não me conhece vai me ajudar, por que vocês não me ajudam? Ele disse assim, o Billy Paul? É, o Billy Paul. Bom, sendo assim, deixaram eu participar do programa, participei com o meu irmão Márcio Rover, que hoje meu braço direito faz parte de eventos que eu faço. Eles pegaram, deixaram eu participar, ganhei a passagem e vim para cá. A minha chefe ficou surpresa que eu consegui o visto e vim para cá. Hoje, em 2026, já vim aos Estados Unidos. 29 de novembro. Continuo pretinho. E ela só vem na lua de mel. Então nós não podemos desistir nunca dos nossos sonhos. Quando eu estava trabalhando, senti dores nos meus olhos. E aí, o banco me aposentou. O mesmo médico que assinou quando eu entrei no banco, depois de 14 anos, ele assinou a minha aposentadoria. E eu comecei a fazer palestras e eventos sobre a minha vida. Até que então me disseram assim, só faz um livro, faz palestra, faz alguma coisa. Eu fui convidado pelo programa da Adriane Galisteu a participar lá. E o programa me deu a oportunidade de ter 2 minutos para agradecer. Por isso o tempo é muito importante e você precisa saber administrar o seu tempo. Ela disse, olha, você tem 2 minutos para agradecer o que você quiser. Eu agradeço a Deus, a minha família, aos meus pais, aos meus irmãos. E quero te fazer um convite, Adriane. Ela pode falar. Eu estou escrevendo um livro, uma biografia da minha vida, onde eu consigo mostrar todo o meu processo de trabalho e dificuldades que tenho passado. E quero fazer diante desse público, desse Brasil tão grande, um convite a você, que você seja a madrinha do meu livro. Com o maior prazer serei. Tá? Deus abençoe. Um beijo. Obrigada. Parabéns. Obrigado, pelo seu pessoal. trabalho. Obrigado. Eu quero te dizer o seguinte, eu vou escrever um livro, se chama Sem Sacrifício Não Alcança Nada. E eu quero você como madrinha. Ela falou, serei. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, depois de alguns anos, com o meu livro. Tem ela aí? Sem sacrifício não se alcança nada. No pain, no gain. Onde eu conto a minha história, da minha infância, da adolescência, a importância do não na nossa vida, o pai alcoólatra, a mãe que fez tudo para poder sustentar os filhos, meu primeiro trabalho com os artistas, depois os programas de TV, hoje me tornei um intérprete, fui intérprete de Billy Paul, Gloria Gaynor, David Birdie, Harlem Gospel Choir, Natasha Jordan, e por último agora, o último trabalho que eu fiz como intérprete foi no mês passado com The Manhattans. Tem outros artistas que serei intérprete nos próximos meses, porém não posso contar aí, surpresa. Mas quem quiser saber vai saber através do Instagram, Natanael Joaquim Oficial. Lá tem muita coisa interessante. E o mais interessante que aconteceu foi que a minha chefe, que disse para mim que eu não ia conseguir vistos para vir aos Estados Unidos porque eu era pretinho, hoje eu abri uma empresa que faz assessoria para qualquer pessoa do mundo que queira vir aos Estados Unidos, porque é assessoria para vistos para quem quer vir para cá. Então a gente tem que fazer acontecer. Sofri preconceito racial, mas nunca desisti. E hoje as minhas palestras são através da luta, da guerra, da garra e através dos sonhos. Porque eu quero que as pessoas acreditem nos seus sonhos. Isso é um clichê, não é clichê. Isso é uma realidade. Se você acreditar, você consegue. Por isso que em breve, bem breve, eu estarei fazendo uma palestra na faculdade de Harvard. Estarei com outros palestrantes como o grandiosíssimo Thiago Brunet, o Rony Jabor e muitos outros. Eu acho que você pode estar aonde você quer estar. O mundo, para muita gente, está distante, mas está diante dos seus olhos.
Por isso eu também fiz uma ONG, criei uma ONG, por causa da deficiência, onde nós cuidamos de deficientes para que eles possam se reintegrar à sociedade. As minhas palestras podem ser em português ou em inglês, aonde que os deficientes visuais participam. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos 6.300.000 deficientes visuais, sendo 580.000 deficientes visuais totais. E os pais super protegem. E a minha palestra é para mostrar para as pessoas que eles vêm com o coração, que eles podem sair das suas casas para fazer o seu trabalho. Então eu sempre coloco junto um deficiente que canta, que dança, que representa, que faça e mostra o seu trabalho. Então as pessoas não tem que ter dó deles, tem que dar a eles a oportunidade, como eu estou tendo hoje, através do seu programa. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu acho que são lutas que temos que ser conquistadas. A vitória vem, é árdua, é difícil, não é fácil, mas se você não tiver uma oportunidade, você não chega a lugar nenhum. Por isso o livro fala disso. Esse livro, ele, através do cineasta Renato Pimentel, está escrevendo ele para roteiro para o cinema. Mas também eu posso muito passar as informações para outros cineastas, como o Neia, que está aqui nos Estados Unidos. Já fez muitos outros trabalhos. Inclusive você que está vendo essa matéria, vou te deixar o link de um trabalho maravilhoso que a Neia faz. Ela faz um trabalho que faz as pessoas não ter dó, mas acreditar que há cura. E ela faz trabalhos interessantes, como fazer eventos para que as pessoas com CA, né, ela é muito forte, elas acreditarem na cura. E a cura, ela está aqui, ó. Independente no Deus que você acredita, Deus sabe e faz todas as coisas no tempo dele, na hora dele, porque a hora chega e você precisa somente acreditar. Nunca desista. Eu acho que nós precisamos dar as mãos. No pain, no gain. Sem sacrifício não alcança nada. Negros e brancos, a união pela igualdade. As pessoas também às vezes se vitimizam. Eu não consigo alguma coisa porque eu sou pretinho, eu sou negro. Não é isso. Independente da sua cor, você precisa acreditar nos seus objetivos. Aonde você quer chegar? Alguém fala para mim assim, nossa, você chegou até aqui. Na verdade, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu quero chegar num lugar que é o meu lugar. E meu lugar é onde eu quero estar. Se você quiser chegar em algum lugar, você chega. O que você não pode é intimidar ou se intimidar com a opinião dos outros sobre você. Estamos aqui na feirinha da General Osório aqui com o senhor Buruga. Senhor Buruga, que é um dos fundadores basicamente da feira. Chegou aqui no segundo dia, né, senhor Buruga? 1968 e vendendo aqui esse couro maravilhoso. Eu estava doida para uma pulseirinha de couro aqui para me lembrar o Brasil, me lembrar essas coisas boas. O couro faz a gente sentir jovem, bem, aquela coisa meio motoqueiro, meio né, jovem, jaquetão, James Dean, né? Então tá mais, seu Buruga. Muito obrigado pela excelente. Você foi falar foi minha lá, jaqueta, né? você conheceu essa jaqueta de Não é, não. Não sou tão novinha assim, não. Eu sou cinquentona. Gente, não é da minha época, mas eu gosto de cinema, né? É que depois ficou sendo falado. Ficou sendo falado, ficou sendo usado, né? Então a coisa tem essa coisa meio Harley Davidson, né? Que a gente pensa. E o senhor curtiu bastante essa época aqui, nos 60 e pouco, né? Sim. Conta pra gente como é que era o Rio nessa época. Era muito tranquilo aqui, o pessoal
Vinha aqui na feira, passear, ia no Jangadeiro, beber um chopp. Que delícia. Não mudou muito não, né? Ainda dá pra vir na feirinha, pra ficar no shopping. Mas mudou muito. Mas não que tinha coisa. barraca, a gente Verdade. pano no chão. Ah, é? Colocava paninho no chão e colocava os rodinhos. O senhor sempre vendeu couro? Tinha que ficar preocupado que a polícia podia chegar a qualquer momento. Ah, era clandestino. Sair fora. Tá certo, era meio hippie naquela época, né? Isso aí. E como é que Eu foi? tava no barzinho bebendo chopp, aí chegou o filho do dono do Jangadeiro falando, sai daí agora não, que a polícia tá lá levando todo mundo. Mas que aventura, Quem tivesse né? de cabelo grande, barba grande... E o senhor sempre teve cabelão e barba grande. Continuou, tá vendo? É isso aí. Que maravilha conversar com o senhor, que prazer, bons negócios, tá bom? Vai ser um prazer levar essa informação aí pra frente, pra prestigiar o trabalho do senhor, que é tão bom e bonito. Sempre vendeu couro? Sempre trabalhei. É isso aí. Grande abraço, Lisa Andrews, pro Brazilian Times. Legal. Um abraço, tudo de bom pra todos. Lisa Andrews pro nosso show. Um abraço. Oi pessoal, estamos aqui do Elisa Andrews Show no Rio de Janeiro, na feira da Praça General Osório, com o Alex Mello, um artista maravilhoso que trabalha aqui com essas pinturas fantásticas. A técnica ele vai explicar pra gente já já. Então Alex, fala um pouquinho pra gente como é a sua carreira. Meu nome é Alex, tudo bem? Alex Mello. Tenho um trabalho que se chama Alex Mello Art no Instagram, tá? Vocês podem estar seguindo. E meu trabalho ele é bastante, vamos dizer assim, misto com o estilo, né? Eu trabalho com a técnica da colagem, da pintura acrílica e da caneta Bic. Então, assim, estou mostrando um pouco da minha obra. Vocês veem, por exemplo, esse trabalho, que é um trabalho feito com a técnica da mista, né? Da colagem e a acrílica. E se viram, por exemplo, esse ao lado já é um trabalho feito com a colagem, a acrílica e esse azul intenso é só feito com caneta Bic. A tinta tirada mesmo da caneta. E esse preto também, essa no caso é a técnica mista de preto, caneta Bic e caneta azul. E as colagens são uma a uma, você vê, essas flores não são um trabalho por inteiro, sim um a um. Essa, por exemplo, também é feita com uma técnica de caneta Bic, essa já é mais pura, né? Eu gosto de trabalhar com a caneta totalmente azul, totalmente da carne. E os cabelos, né? Que essa ilha eu fiz, a ideia de fazer a ilha dela, essa já é impressão sobre tecido. Então estamos aqui hoje na Feira da General Osório com o Bruno Walter, um artesão que está aqui desde que a feira começou nos anos 60. Então ele vai contar para nós agora essa história. Sou Bruno Walter, sou artesão da Feira Rica de Ipanema, estou aqui desde o começo. No começo a gente botava um pano no chão e expunha a mercadoria, o trabalho da gente no chão. Né? Aí depois a feira foi sendo organizada, então se passou a ter bancos aqui. Eu fazia trabalho com madeira, com couro, com tecido e com metais, que o metal era o trabalho da minha família. Meu pai fazia joia, meu avô fazia joia, meu bisavô fazia joia e eu saí da joia de ouro para joia de metal. Basicamente em latão, em metais simples, latão, cobre, alguns de alpaca, e de aço cirúrgico, de aço inoxidável, que é próprio para bijuteria e que ele não dá alergia, não perde a cor, e com as pedras brasileiras. Esse trabalho é feito basicamente com martelo, eu faço cada um deles e assino. Bruno, muito obrigada pela sua participação no nosso show, foi uma satisfação ter você. Obrigado a você, Luiz. Sou moradora aqui da cidade de Paraty. Eu trabalho com as escamas de peixe, eu faço as biojoias de escama de peixe. Eu ganho as escamas da peixaria, né? Que ela vem grudada no couro do peixe e lá eu levo para casa e eu faço o tratamento das escamas, né? Para tirar todo o odor, toda a pele que fica, tiro tudo, trato ela e depois eu vou
botar cor nas escamas, né? E eu trabalho com os produtos naturais, como urucum, a casca da cebola, a beterraba, a couve, tudo isso dá cor nas escamas de peixe. Eu trabalho muito com as flores. Por que as flores? Porque eu trabalho muito com mulher, né? E as mulheres amam flores, né? É um símbolo muito importante para a mulher, são as flores. Aqui é a flor das escamas do peixe, né? E vem acompanhado com a semente do açaí, que é bem natural aqui na cidade de Paraty, né? Para poder enfeitar essa rosa bonita, né? Que é feita com a escama de peixe, que é bem feminina, né? É bem delicada e deixa a mulher bem produzida. Obrigada aqui a Andréa Garrido por essa arte linda que você me mostrou e esse local maravilhoso aqui, que é o Mercado das Artes aqui em Paraty, tá bom? Ótimo, muito obrigada pela sua visita, né? Por você ter entrado e ter gostado do nosso artesanato, né? Que aqui é o artesanato raiz, é o artesanato da cidade de Paraty. Que maravilha. Muito obrigada. Moradora aqui há mais de 40 anos, não sabe o que está falando, né? É verdade. Obrigada por tudo. Hi, I'm Valerie Bunnell. I make mixed media ceramic sculpture. Most of my work is narrative. I tell stories with my different figures out of my imagination. I enjoy what I do. I love telling stories and working with my hands. I do a lot of texturing on my work, and then I stain the texture. I rub off when it's dry, and then I glaze or paint over it. Some of my work includes all kinds of different subject matter. This is called Secrets, or sometimes I call her Unlock. She is all about the feelings and inner secrets that people have that sometimes they don't even know that they have, and they have to meditate or go on long journeys to figure things out. This is called Maze, and she can move. She is a head that turns. She's a little bit aloof. She has a lot of energy, and she's about journeys, going somewhere, finding out what's at the end of the journey, where she might be going. This one is called Night Music. Her head also can move. She's thinking or dreaming about the forest and places that she can go in her mind. She wears a metallic sort of woven robe, and as you can see, she's thinking about the evening, and the sunset is coming through on the color of kind of pink through the trees. And then the other side is also in the evening, the clouds are coming, and then there's more light. She's kind of like a marionette in that her hands and her arms can bend and her head turns. So she's kind of animated. This piece is called Flock, and she is attracted to birds. She likes to turn. She has some wild glass-like hair that reflects her color and her mood.
So Valerie, this is amazing work, and I would love to hear a little bit about your inspiration, and I think our audience will love that too. One of my popular pieces is called The Healer. Everybody needs to be healed. And it's an interesting story. This piece was inspired by a movie that's about 20 years old now. It's called The English Patient. And in the movie, the person is hurt and he goes into a cave. He's in the desert, and a medicine man comes into the cave and he has a yoke and clinking bottles. And I took that idea of a healer and I decided to make a piece that would be the same kind of thing. So the yoke is the responsibility of healing, and the wing is sort of the divine potential of being able to heal someone. After I made the piece, I sent it to a gallery out in Laguna Beach in California, and the first person to buy the piece was the cinematographer of The English Patient. So that was kind of exciting, the way culture comes around, people get ideas, and then other people pick up on those ideas, and before you know it, we have some sort of synchronicity. So that's an exciting thing that happens in art that we're always going after. Hi again, this is Queen Bee, and she's been a very popular person in my world. When I first got the idea of making Queen Bee, I really didn't know where I was going with it. I had made the top part, and I knew that I wanted to give her some jeweled wings, but she sat in my studio for a long time with just the structural wire that I had made, but I didn't know what to do with her skirt. But eventually I realized that I could use some kind of telephone wire that was colorful, and I made it black and yellow like a yellow jacket, which is a bee that has stung me many times. I gave her inside little bees, they're handmade little bees of jewels and little screens for her wings, and so when she moves they get going. So she can pivot, and she's always on top of her subjects and her worker bees. She's holding a glob of honey in her hand. She's the queen. You are a natural storyteller. I am a writer as well of fiction, and I love the storytelling in your pieces. Are you also a writer? I'm not yet, but who knows? Life is long, and you never know. This one I call Long Letter Person, and he is a little haughty. Sometimes he doesn't want to look at you, but he is again segmented and articulated so that he can dance and have a lot of fun. He bounces, and he is impressed with letters and numbers, which are a big part of how humans communicate. And I always thought that the symbols were beautiful to look at by themselves, so I stamped them into the clay, stained them, and then he's glazed with clear glaze, and he has a nice headdress, black and white again. So he's a fun piece. Fantastic. And in general, Valerie, what's your process? You draw these pieces, you imagine them, you do the clay part, how the painting, when you start, you already know all the process to the end? Not really. Tell us a little bit of your process, and if you change it too much from one piece to the next. Sure. Sometimes I just get an idea or even a title, and I'll try to get it more going by closing my eyes and sort of dreaming about it before I fall asleep. I don't always draw. Sometimes I draw a little bit, but I'm not that good at drawing, so I find that I just like to dig in. A lot of my process is using slabs of clay where I can make a skirt and then form the hands by making a long coil of clay. A piece like over here, which is called Urban Shaman. This one's called Urban Shaman, and he's inspired by African art, the way African artists would take objects that had a former life, and they believed that the energy of that former life of the object was something they could imbue themselves with. So he's a sort of a modern day shaman that might come from a city like New York or Buenos Aires or anywhere where there's a lot of things that people have left behind, objects that have their power from their past lives.
So this is how I do it. I mean, I think of, or I hear something interesting, and I try to think of how I could show or manifest those ideas. Here's Birdman. He's just a simple idea, but again, he has his own little nest and an egg, and he's got the texture. So as I said, I start with the clay and make the form the legs and the torso. Sometimes I make a piece and then I make a plaster mold of it, and that mold can be used to press clay into to make things a little bit quicker. And then I texture the pieces when the clay is damp but not really wet. Then later, when it's dry, I paint it black, rub it all off. This is the end of a typewriter. A typewriter has a gear on the end and it has a letter on the other end. So this is the texture of that gear pressed over and over to look like feathers. After it's stained black, I rub it off. Then I fire the piece. We call that the bisque. And then after that, I fire it again with glaze on it, with the green and the yellow glaze. It has to go in the kiln on little points so that it doesn't melt onto the shelf. So it is a lot of process. I've made the holes ahead of time so I can put him together like a marionette, and it makes him feel like he's alive. So these we have the bigger collectible pieces that I've been showing you, but I also make smaller pieces for people that like one-of-a-kind objects. A while ago I had the idea, because I love old cans and antiques, and I started seeing a lot of old cans, and I thought, wouldn't it be fun to make them into like a character? So I take the clay, and again I'm sculpting the arms and then impressing textures and coloring them black and making the head out of clay. I put some wire in so that it has some fun hair, and each one I get the clay to go with the can if I can, the colors and the expression. They're a lot of fun if you put them in the kitchen or maybe in the bathroom if it's medicinal. This one is one of my favorites. It's an old can for cocoa, so I gave it a little cup and I put a fun little pincushion on the head. But again, these are clay. Each face is made by hand. All the hands and arms are made by hand. This one is an older cigarette tobacco, and I gave him a hat as he has in the picture, and I made him a little collar. So I have these on my website, and people call me and I send them pictures, but they are one of a kind, so they're a lot of fun for me to make. I get a little kick out of making them all the time. I'm laughing to myself. Sometimes I make them with legs, so they can also hang on the wall with legs. And just the old cans are so much fun. Colorful, antique cans, one of a kind. So there we go. I have a lot of fun making my work. This is amazing. Another And- small one. Spinner, yeah. I call this one. It's gorgeous. He was inspired by Da Vinci's Universal Man, but mine says change. CHANGE. Life is always changing, Fantastic. as we know. Man changing. That's amazing. And I love the idea of this being like collectible old tins. And also, how do you do this in terms of you go find the tin somewhere, you buy them, and then you That's imagine right. this? That's right. I buy them and then I try to have them go together. For instance, like on this yellow one, it's got the lines. You see the lines and the dots. So I made the arms kind of like the can. And I did the same thing with the legs, so that it gives it a whole idea. And this is the little skirt that I put on her is made of a mold for a cake, like a little tart. It's a tart mold, which just sort of completes the antique feeling. But I love hunting for the cans. They're like little treasures. You have to look for them though, and I usually don't know what I want until I see it. It's not something that you just try to find something that's going to work for you. You don't really know until you see it. This one I call Joan. She makes me think of Joan of Arc. She has a helmet and she has a pensive look on her face, but she
believes in what she's doing. Her wings are made from cutting apart an old lamp shade, a metal lamp shade. There are a lot of recycling and renewing in your art as well. Really Is that true. intentional? Yes. I love antiques and I love found objects, things that are kind of cast aside and can be repurposed in a magical or a poetic way. So thank you so much, Valerie. This was an amazing trip, a journey through your beautiful work, and thank you for being in our show today. Oh, thank you, Liza. I really enjoyed it. I love talking about my work, and I love that people tell me that they really enjoy it after they have it in their home for a while. Thanks so much for today. This is Twigman. He looks like wood, but he is in fact clay, and he's straight from the forest. He's a mysterious figure, which we like, a little mystery. Em visita ao Rio de Janeiro, conheci uma escola de teatro que está mudando vidas. Seu visionário fundador conversou conosco sobre como a arte de dramatizar pode ajudar jovens de áreas e camadas sociais menos favorecidas a encontrar sua voz, criar consciência política e ocupar seu espaço no mundo adulto. Bom, eu me chamo Alexandre Gomes, eu sou diretor da Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, mais conhecida como Escola Livre Fama, que desenvolve um trabalho sociocultural na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro há 24 anos. E nós estamos aqui no centro do Rio, no Espaço dos Correios, mais especificamente aqui nesse teatro chamado Léia Garcia, que carrega, um histórico e uma memória, um legado de uma atriz preta que sempre lutou por uma pauta muito importante, que é a representatividade. E por falar em representatividade, nós estamos ocupando esse espaço como um gesto de política afirmativa e representatividade de um território que é geralmente excluído, e que é pouco visto. Dentro desse contexto, nesse território, existe a Escola Fábrica dos Atores, pela qual já passaram dezenas, centenas e talvez milhares de pessoas que encontraram na arte um modo mais ameno de viver e de subsistir nesse mundo excludente. Hoje nós estamos aqui num evento intitulado Ocupação 24 anos de Fama, onde nós já apresentamos o espetáculo Escrotópolis na semana passada e nessa semana, exatamente na data de hoje, nós estamos encerrando esse ciclo de ocupação com mostras de cenas curtas dos nossos alunos. Essas cenas, elas trazem pautas feministas, elas trazem pautas LGBTs, essas cenas trazem pautas que nos provocam uma reflexão dentro de um contexto político necessário e imprescindível
nos dias de hoje. E com isso, nós trazemos a oportunidade desses jovens iniciantes mostrarem o seu trabalho, experienciarem, experimentarem, se lançarem. Porque a função da escola nesses 24 anos de existência nada mais né, do que trazer oportunidades. Porque o que um jovem talento precisa? De uma oportunidade para poder se lançar, de uma oportunidade para se jogar, de uma oportunidade para experimentar, para errar, para fazer de novo e para assim desenvolver o seu potencial. Porque assim como o Viola Spolin, né, afirmava que talento ou falta de talento tem mais a ver com o ambiente que você cria, né, gerando oportunidades para as pessoas se exporem, experimentarem, do que um dom, né, extraordinário ou um dom sobrenatural que nasce com a pessoa. O talento a gente cultiva, o talento a gente investe, a gente desenvolve a partir dessa prática, né, de um ambiente arejado, de um ambiente dialógico. E a escola tem feito isso nesses 24 anos de existência, e a ocupação aqui no Teatro Léa Garcia é uma forma de trazer isso à tona, de gerar essa oportunidade, esse ambiente para esses jovens talentos. Nós ganhamos o 33º Prêmio Shell de Teatro, que para a gente é um motivo de grande orgulho, porque é um dos maiores prêmios do teatro brasileiro, né? Um grupo da periferia, da Baixada Fluminense, né? Ganhar esse prêmio significa muito mesmo, porque nós temos uma grande responsabilidade com isso, por sermos o primeiro grupo, né, da Baixada Fluminense a carregar esse prêmio. Visitem a página da escola em nosso website e incentivem esta brilhante iniciativa sociocultural que tanto está contribuindo para o bem-estar das gerações futuras. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.